as águas dentro do MPLA têm estado a se movimentar. E recentemente ficamos a saber também, e veio ao público, que nós aqui conseguimos dar entrevista, ou melhor, conseguimos obter entrevista ao pré-candidato ou ao militante do MPLA, membro do Comitê Central, o Valdir Cónego, que manifestou a sua pretensão em se candidatar à presidência do partido e do MPLA. E também trouxe algumas críticas, e no nosso ver eram críticas construtivas. Fomos surpreendidos que a Comissão de Ética e Disciplina suspendeu o militante pelo facto dele ter, portanto, manifesto uma crítica e que, por visto, verificamos, não são críticas escandalosas, não são críticas de falta de respeito, de insulto, nem de afronta, mas mesmo assim ele foi suspenso. Que mensagem o MPLA quer dar aos seus militantes do Comitê Central e ao resto do povo angolano com este ato de suspensão a Valdir Cónego? José Rodrigues. É natural que os partidos políticos, eles definem, portanto, um código de ética, e os militantes dos partidos políticos, no exercício daquilo que é a sua atividade, eles são obrigados a observar a um conjunto de situações que estão previstas no próprio estatuto do partido. Daí que os militantes, eles dispõem de direitos, mas os militantes, sobre eles também recaem um conjunto de deveres. E o MPLA, no seu estatuto, consagra aqui o dever de fidelidade. Ou seja, os militantes devem ser fiéis ao partido. Ora, certamente que Valdir Cónego, ao ser suspenso, e aqui presumimos que haja uma infração, porque só pode haver uma suspensão nos termos dos estatutos, se haver uma infração que tenha beliscado ou tenha atropelado os estatutos do partido e consequente regulamento. Ora, havendo uma violação do regulamento e consequente violação dos estatutos, há aqui fundamento bastante para a abertura do respectivo procedimento disciplinar. E, em sede do processo disciplinar, o militante ou membro do Comitê Central, ele é suspenso com fundamento no facto da prática de um ato que tenha violado o regulamento ou o estatuto do partido. Ora, com vista a evitar a perturbação do próprio processo, ou seja, da ordem processual, o militante é notificado da existência de um processo cujos trâmites correm junto da Direção de Ética e Disciplina, e ele é notificado da acusação, para que este, efetivamente, no prazo de um determinado número de dias, agora não me recordo o prazo decorrente do regulamento do MPLA, para que este possa exercer o seu direito de defesa. Em simultâneo, ele também é ouvido em sede do processo disciplinar, em entrevista a ser conduzida pela Direção de Ética e Disciplina, mas, enquanto decorrer o processo, ele fica, portanto, suspenso de toda atividade política no partido. O que significa que Valdir Cónego, estando ele suspenso, Valdir Cónego não pode, portanto, participar de qualquer atividade do partido. Mas os fundamentos que assentam o processo disciplinar nós desconhecemos, e não seria muito ético nós abordarmos aqui, portanto, matérias que iriam ter como ponto de partida a presunção. Portanto, vamos deixar correr o processo. Acreditamos que a todo instante vamos poder obter mais informação
sobre aquilo que foram os fundamentos da acusação e aquilo que foi efetivamente a entrevista de Valdir Cónigo. Mas é importante também salientar que o MPLA tem dificuldades de instalar no interior do seu partido a democracia interna. Isto atendendo o facto de que o MPLA é um partido de matriz marxista. E embora hoje o MPLA esteja integrado num contexto de multipartidarismo, ainda há dificuldades do MPLA, portanto, lidar quer seja com a liberdade de expressão, quer seja com o direito de participação. Daí que qualquer militante do MPLA deve dever fidelidade canina ao líder, deve dever fidelidade canina ao partido. Portanto, nem que para o efeito os seus direitos legalmente protegidos e consagrados na Constituição sejam colocados em causa. E isto veio confirmar a vice-presidente do MPLA, agora vice-presidente, quando confirmava que vamos cerrar fileiras em torno do presidente do partido. O que significa, mesmo que o presidente esteja a fazer opções erradas que conduzem o MPLA ao colapso, o importante é a fidelidade canina. Esse exercício nós vimos também no período do presidente José Eduardo dos Santos. Entre o ano 2000 ao ano 2017, mesmo o presidente José Eduardo dos Santos a conduzir o país para o colapso econômico, o colapso social, porque o país crescia economicamente 7 a 8%, mas o reflexo do crescimento econômico se refletia em mais pobreza, em mais desgraça, em mais mortalidade infantil. Daí que o presidente José Eduardo dos Santos ele teve a proeza de ser o único presidente que conseguiu levar Angola para os relatórios internacionais como sendo o país que mais mortes em tempo de paz conseguiu registrar com a denegação da assistência médica e medicamentosa. Em pleno período de paz, nós vimos que o presidente José Eduardo dos Santos criou todas as condições para que os angolanos pudessem enfrentar a patologia da febre amarela, que levou milhares de angolanos à morte, sem, portanto, o presidente se pronunciar. Portanto, esta questão da fidelidade canina é efetivamente um instrumento pela qual se rege o MPLA. Se o presidente estiver a fazer uma opção errada, deve-se empurrar o presidente para o erro. Não se deve alertar o presidente, porque a gestão que se faz dos militantes é uma gestão virada para o estômago, para a barriga e para a agenda do bolso. Os militantes não estão comprometidos nem com o partido, nem com a república. Daí que cada militante que chega ao Comitê Central, a missão é a oportunidade para roubar. Portanto, se roubou, ele deve ficar calado. Se não roubou, também deve ficar calado. Mas se não roubar e puder criar condições para atiçar uma revolução interna, ele é combatido, portanto, com recurso ao processo disciplinar, e nos tempos áureos do MPLA, ele seria liminarmente executado. Se fizermos aqui um histórico do MPLA entre 1956 a 1977, todos aqueles que tentaram deduzir oposição política ao MPLA por fazer opções erradas foram liminarmente executados. A razão pela qual nós temos na nossa história as páginas negras do 27 de maio. Mas agora, Rodrigues, não achas que, ou melhor, não é que não achas, o MPLA não está a acompanhar as mudanças da sociedade angolana, a maturidade política que a opinião pública tem estado a demonstrar, principalmente a nova geração, lembrando que os cidadãos que nasceram no ano de 1975 hoje têm 50 anos. Cada um destes cidadãos que nasceu em 1975 tem 50 anos e têm, portanto, maturidade suficiente e têm aspirações em função ao evolver-se do mundo, de como o globo terrestre, não é? O resto do mundo tem estado a marchar.
o MPLA não achas que é o momento de que ela deve tornar-se mais flexível, iniciando com os seus próprios militantes, para depois dar um sinal positivo no exterior do partido, porque eles querem, esta é a linha estratégica do MPLA, disciplinar, fileiras em torno ao líder. O Valdir, por exemplo, do que nós observamos, ele não se desmarcou deste princípio. Sim, estás a nos dizer que todos aqueles que dentro do partido tendem a trazer um vento mais democrático são combatidos, têm dificuldade de democratizar o seu próprio partido. Aqui estamos a somar, já são duas figuras que estão a tentar trazer este vento de democracia. Tanto faz o engenheiro António e agora temos o jovem Valdir Cónigo. Não é o momento do MPLA de facto fazer também uma virada e dar um sinal cada vez mais positivo da democracia internamente e agora com o presidente João Lourenço a conduzir a União Africana, não é o momento deles aproveitarem e limpar talvez um pouco a imagem negativa que o partido tem? A pergunta é longa, mas eu penso que conseguiste captar o que pretendo que nos possas responder. Rodrigues. Álvaro, falar do MPLA implica necessariamente compreender a sua própria história, desde a sua fundação, e podermos abordar com profundidade as diferentes etapas pelas quais o MPLA fez, portanto, o seu percurso. E em todas as páginas, desde a fundação do MPLA até a data presente, a única coisa que nós encontramos é violência política. Violência política, exclusão política de todos aqueles que almejam a democracia interna do partido. Repare que o presidente João Lourenço foi combatido na década de 2000, quando, em plena reunião do Bureau Político, o presidente João Lourenço levantou a mão, manifestando a vontade de poder concorrer à sucessão do presidente José Eduardo Santos. O presidente João Lourenço foi colocado no deserto do Saara durante vários anos, sendo mesmo colocado numa situação de uma pessoa que possuía lepra, porquanto os atuais dirigentes do MPLA, que hoje adulam o presidente João Lourenço, são os mesmos que fugiam do presidente João Lourenço, por ter emitido a opinião de que tinha condições de poder substituir o presidente José Eduardo Santos. E o presidente João Lourenço, com a sua chegada ao poder em 2017, se fizermos uma retrospectiva histórica, vamos encontrar elementos que foram apresentados e carreados para o discurso de tomada de posse, jamais vistos na história de Angola, porquanto o presidente trouxe um conjunto de situações que apoquentavam a República e apoquentavam os cidadãos e que eram questões de interesse comum, que o presidente comprometeu-se em combater. Situações que vão desde o setor da justiça, que vão até o setor, portanto, dos direitos humanos. E o presidente da República prometeu mais participação política, prometeu mais abertura das instituições, prometeu uma imprensa mais livre e o presidente presenteou todos os angolanos com autorização num discurso ou numa entrevista da extensão do sinal da Rádio Eclésia. Passo aqui a publicidade. Portanto, o presidente foi enviando sinais aos cidadãos de mudança. Tanto é que o senhor presidente da República reconheceu em público que boa parte dos problemas que os angolanos enfrentavam nos últimos 44 anos era uma consequência da passividade dos cidadãos angolanos. E neste período,
qualquer um angolano, qualquer um ativista, qualquer um professor se reviam no discurso do presidente, porque passou o presidente João Lourenço a fazer oposição política ao próprio MPLA. Mas, se olharmos para o ano de 2021, nós vimos transformações do senhor presidente, que passou a demarcar-se da causa da sua luta em prol dos direitos humanos, em prol da liberdade, em prol da justiça e da igualdade, e passou a trazer um discurso completamente diferente. Para concluir, o presidente João Lourenço tudo fez para chegar ao poder, tudo fez para consolidar o poder. Mas o presidente João Lourenço se desvinculou daquilo que era, portanto, a causa da sua luta. Ora, tendo consolidado o poder, o presidente hoje faz uma nova avenida, que é a avenida da manutenção do poder, quer de forma presencial, com recurso à manutenção do poder por via de um terceiro mandato, que atualmente é uma questão inviável, mas o presidente alterou o artigo 120 dos estatutos do MPLA, que vai lhe permitir, então, ter o controle do partido que suporta o governo, o que significa que o cabeça de lista poderá ser da conveniência do MPLA, sendo ele o presidente da República, ou seja, passa a ser um instrumento ao serviço do presidente da República, logo, do presidente do MPLA. Logo, não há aqui qualquer interesse em transformar o MPLA num partido democrático, num partido onde a liberdade de expressão, a liberdade de participação do pleito eleitoral interno seja uma realidade, porque a democracia interna do MPLA representa um perigo à sobrevivência do presidente João Lourenço. Portanto, o presidente João Lourenço vem trazendo evidências bastantes de que não está preparado para lidar com a própria democracia interna no seu partido. É só olharmos para a retrospectiva histórica da governação do presidente João Lourenço entre 2017 a 2025, em que Angola recuou no capítulo dos direitos humanos. Hoje há menos liberdade de expressão. Hoje há mais pessoas que são detidas por exercício da liberdade de expressão. Há angolanos que são condenados pelo exercício pleno do direito de manifestação e do direito de reunião.